vida temos pra viver aqui? Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar vitórias, metas atingir, tanta energia para despender, e que recompensa nesta vida receber. Só uma juventude para desfrutar antes dos maus dias, de o vigor cessar, da maturidade, o que vai escolher, e que benefícios dessa vida de ter. Todo homem vive por um ideal, muitas vezes fútil, vão e Bem-vindo ao programa Vida para Todos. É uma satisfação poder entrar dentro do seu lar, né, ter uma oportunidade de podermos bater um papo aqui a respeito da Bíblia, do Reino de Deus. Hoje nós temos um convidado. Antes de falarmos do convidado aqui, nós vamos apresentar o projeto em si, o projeto Bucafé. Você que já participou conosco em programas anteriores, você já ouviu falar sobre o Bucafé, né? Bucafé é book, que de livro no inglês, que leva à fé. Então é book a fé, a palavra que pode levar as pessoas à fé. O que falta para as pessoas hoje é fé. E o Bucafé é um lugar, é um projeto que brevemente nós vamos estar instalando em Penápolis, para gerar um ambiente agradável, um ambiente descontraído, onde você pode ir com a sua família, tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo, e ter uma literatura ali também para você estar lendo essa literatura, né? Um ambiente propício, né? Agradável, um ambiente criado, vai ser projetado com muito amor para receber ali as pessoas, jovens, crianças, adultos, a família em si, em geral. Você pode olhar que tem uma mesinha do café aqui, tem uns grãos de café torrado aqui, isso dá um aroma, hein? A gente já sente o desejo aqui de tomar aquele cafezinho, né? Acho que o brasileiro em si, ele gosta de café, né? Esse projeto Bucafé, para os amantes de café. Se não gosta de café, tem a questão da palavra, né? Além do cafezinho, tem a palavra. E um arsenal de livros também, tem um expositor aqui hoje. Nós, como em todos os programas, nós apresentamos alguns livros, né? No programa anterior, nós falamos do significado da vida humana. Nesse programa aqui, nós queremos chamar a atenção para um livrete também, que é bastante conhecido. Na verdade, é um item da nossa vida cristã que nós não atentamos muito para ela. É o Senhor ensina-nos contar os nossos dias. Nós temos, em média, de 700 títulos de livros, né? Ao total, 700 títulos de livros. E dentro desses 700 títulos, você tem literatura para criança, você tem literatura infantil, e até esse aqui do Senhor ensina-nos contar os nossos dias, é interessante. Depois nós vamos comentar no programa de hoje aqui, nós temos um assunto específico. Só que nós, os cristãos, a idade física nossa, ela é contada a partir do nosso nascimento. Agora, a nossa idade espiritual, ela é contada à medida que nós vivemos. O quanto nós vivemos diante de Deus, um viver em amor, os nossos dias são contabilizados.
Quando nós não vivemos diante de Deus, os nossos dias na nossa idade espiritual, ele não é contabilizado. Bom, graças a Deus você já pôde aí ter uma breve introdução do que é o projeto Bucafé, né? Estamos com o Rafael aqui. Rafael, bom dia. Tudo bem? Graças ao Senhor, mais uma vez, Antônio, uma satisfação estar aqui para poder falar do Senhor ao lado dos irmãos. É muito rico tudo isso que você apresentou. Eu quero dizer que o projeto Bucafé é muito interessante. Um dia eu fui num Bucafé em Foz do Iguaçu. Eu entrei no Bucafé às 9 horas da manhã, fui sair de lá às 6 horas da tarde. Porque realmente é um ambiente propício que nos ajuda a compreender mais a vontade do Senhor. Bem, hoje nós estamos aqui com um convidado, graças ao Senhor, o nosso irmão Renan Miranda de São Paulo. E ele está aqui hoje para falar um pouco com respeito aos 3 mundos, que é um tema muito amplo. Não sei se vai dar para falar tudo aqui hoje, mas eu creio que nós vamos colocar aí um leque, abrir um leque para as pessoas que estão nos assistindo agora, para compreender um pouco mais sobre os 3 mundos, e principalmente o mundo presente e o mundo que há de vir. Bem-vindo, Renan, é uma satisfação estar do seu lado, amém? Amém. Queria agradecer a todos os participantes aqui da Igreja em Penápolis, aos irmãos aqui pelo convite de estarmos aqui hoje junto com vocês. Eu fico muito contente de estar aqui hoje. Sei que o Senhor prepara todos os nossos momentos. E esse momento também aqui, o meu coração está alegre por estar com vocês e a gente podendo hoje desfrutar um pouco aqui dessas 3 eras que são muito importantes e que todos nós precisamos compreender para que a gente possa ser útil ao Senhor e saber quais são as barreiras que a gente tem, quais são os problemas que a gente possui hoje e o que a gente tem que fazer para o mundo vindouro. É maravilhoso hoje, né, irmãos? A gente ter esse viver e essa luz que o Senhor nos dá. É interessante, Renan, até o Renan estava compartilhando aí, né? Tocou num item muito importante com respeito à questão do mundo presente e as barreiras que as pessoas têm, dificuldades, os problemas. Por que existem os problemas mais diversos? Que geralmente nós ouvimos as pessoas, né, os nossos amigos, diversas pessoas, é uma frase que nós ouvimos muito, já se tornou bem conhecida. Por que que tem tudo isso? Mas se Deus existe, por que que tem os problemas? Por que tantos conflitos? Por que que existe morte? Por que tanta violência? No programa de hoje nós vamos descobrir com detalhe o que ocorreu. E o tema em si, Rafael, a questão do mundo de outrora, o mundo presente e o mundo que há de vir, vai deixar claro para nós porque os conflitos de guerras, os conflitos mundiais hoje de violência, guerra e problemas familiares, de ordem psicológica e tantos conflitos que existem hoje, esse tema do programa de hoje, que está dentro de Mateus capítulo 6, sobre trazer o reino de Deus. Nós vamos descobrir hoje, como mencionamos no programa anterior, que Deus quer trazer o reino dele para a terra, mas por que que ele quer trazer o reino dele para a terra? Então ocorreu um problema no mundo de outrora. São esses itens que nós vamos comentar um pouco hoje. Acho que as pessoas, não sei se eles estão bem familiarizadas com a questão do mundo de outrora, o mundo presente e o mundo passado. Hoje nós vamos comentar aqui um pouco sobre o mundo de outrora e darmos uma geral nesses 3 mundos, as 3 eras principais. É isso aí, Rafael. Graças a Deus, isso daí é um tema bem sério, porque ele nos faz entender o que está acontecendo hoje. No mundo de outrora, vamos começar por ele, graças ao Senhor. Né? Esse mundo de outrora, ele era a criação original de Deus dos anjos. A primeira criação do Senhor, vamos falar assim. A primeira criação do Senhor, né, Renan? Ela pode ser detalhada tanto em Jó como também em Isaías. E ali fala que a terra era maravilhosa. A terra ela tinha seu esplendor ao ponto da gente nem chegar ao ponto de imaginar como era linda, era específica, criada para aquela situação. Mas quando nós começamos o versículo de Gênesis 1:1, ali fala que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Mas espera lá, então o que aconteceu ali? Se a gente for analisar, houve uma situação. A terra criada no passado era maravilhosa. E quando você começa a ler a Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia, ela fala que estava sem forma e vazia. Interessante isso aí, né, Rafael? Com certeza. Olhando isso, né, Renan, essa questão, né? Sim.
E no começo a gente percebe na palavra, mostra que a terra ela foi criada para ser habitada. Então hoje a gente tem uma grande visão que o Senhor nos dá, que Ele quer que hoje, essa terra hoje ela seja habitada. Então para ela ser habitada hoje, ela precisa dos homens, né? Por isso que Ele nos criou, né? Lá no princípio a gente começa a pegar por que Ele criou o homem, né? Que Ele falou que não era bom nem a Deus ficar só e nem ao homem, né, ficar só. Então Ele criou ali o homem para ser a companhia de Deus e logo após Ele criou a mulher para ser a companhia do homem. Então que Ele viu que todo homem precisava de uma companhia, não só o homem, mas também Deus queria uma companhia. Então, por que Deus ele deseja isso hoje? Porque a gente vê, né, irmãos, que o Senhor ele fez o homem com um propósito. O homem tem um propósito. Tem um propósito. Não colocou o homem sem nenhum propósito, mas tinha um propósito maravilhoso que Ele tem a cada um de nós. E Ele nos trouxe aqui para cumprir isso. Por quê? Porque lá no passado, antes disso tudo, ocorreu uma grande rebelião, né, irmãos? Olha só. Todos nós sabemos, né? A gente, pegando em Ezequiel, a gente começa a ver que existia um grande problema na era que é a era que a gente vê como a era passada. Essa pode ser chamada, Renan, do mundo de outrora. Mundo de outrora. Esse mundo de outrora, como o Renan está aqui, o Rafael já comentou, esse mundo de outrora, ele, na sua primeira criação, é que nós vamos fatiar isso aí para estarmos claros com respeito. O mundo de outrora é onde o homem não existia. Então a Bíblia divide o mundo de outrora, a criação dos anjos, havia o governo de Deus, só a existência dos anjos. O mundo presente, ele já não faz, ele tá, embora tá dentro da criação, mas dentro do mundo presente, ele já inclui o homem. O mundo presente, ele tem início em Gênesis, a partir do versículo 2, quando nós lemos a Bíblia, mostra que a terra estava sem forma, indicando que antes da recriação, ou melhor, você vai ouvir falar muito disso aí, você vai compreender qual é o nosso sentimento. O mundo de outrora antes da criação do homem. O mundo presente começa com a recriação da terra. Então a terra atual, na verdade, ela foi recriada. Ela foi recriada, Rafael, essa terra atual? Ela estava, a terra no versículo fala que estava sem forma e vazia, mas havia algo, né? E o que ocorreu para que ela se tornasse se nós sem forma e analisar, vazia? No livro de Gênesis não tem isso. Mas no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, no livro de Jó, mostra que houve um mundo de outrora, um passado que as pessoas... Nós vamos comentar aqui, vocês já vão pegar no ar isso daí. A respeito de uma rebelião de um arcanjo que tinha todo o governo nas suas mãos. Ele era o maioral abaixo de Deus. Então, quando Deus colocou lá o arcanjo Lúcifer para governar toda essa terra, confiou tudo nas mãos deles, e ele era revestido de todas as pedras preciosas, todas as especiarias, era um anjo de luz. Um dia, esse arcanjo quis ser igual a Deus. Na verdade, o que nós podemos entender é que esse ser da primeira criação, dentro da primeira criação de Deus, o Lúcifer, Deus precisava de alguém para partilhar o seu governo. Amém. E dentro da criação angelical, Deus conferiu ele levantou, né? Ele designou alguns anjos, e Lúcifer, que pode ser chamado, ele era o cara dentro do primeiro governo, né? Sim. Do mundo de outrora. Ele foi galgando uma posição elevada a ponto de tomar o lugar de Deus. Foi isso que ocorreu dentro da primeira criação, Renan? Não chegou. Ele desejava. Ele desejava tomar. Olha só. Mas fala que Cristo, por ele ser e Deus, por ele ser tão completo e tudo está sobre o governo de Deus, não pode existir ninguém que ele possa dividir ali o governo e a autoridade dele. Então, a partir disso que a gente vê que Lúcifer, ele foi ornamentado com todo o governo, com todo o poder, para ele poder o quê? Exercitar o governo sobre todo o povo que existia, sobre todos os anjos, né? Olha. Sobre tudo que existia antigamente. Então, a gente pôde perceber por meio das palavras e do que ocorreu, que dentro dele começou a se formar algo, né? Começou a se formar algo ali que é muito perigoso. O orgulho que gerou a ambição. Olha, insatisfação. Final, a insatisfação. Olha só. Então a gente vê que isso por meio de Lúcifer,
que ainda era o anjo luz, né? Era o auxiliador de Deus na obra dele, ao ponto que ele foi vivendo essa obra de ser governador e ter tudo sobre ali a autoridade, né, e responsabilidade dada por Deus. Essas coisas a gente vê, se a gente não tiver olhando para Deus nas coisas que a gente faz no dia a dia, né, a gente vê que cai o na que mesma gera pra situação, nós, cai né? na mesma coisa. A gente mesma vê que não muda situação. muita coisa. Eles vê o problema dele, mas a gente vê que hoje em dia também cai muito nessa situação. E a gente viu que isso foi que Deus ele olhou para dentro de Lúcifer e pôde perceber que dentro dele havia isso. E isso é algo que Deus ele rejeita, né? Isso é algo que Deus ele não quer em nenhum de nós. Que ele vê que isso pode levar ao quê? A ter um grande caos. Porque se o mundo hoje não estiver sob o governo de Deus, fala que o mundo será um caos. Como se foi. Que coisa, hein? Muito bom. Isso traz senhor Rafael, abre os nossos olhos. É um exemplo para nós, né? Com certeza, é um exemplo. Se nós sabemos que o orgulho fez com que alguém um dia caísse, né, nós temos que procurar fazer a vontade do Senhor para que o orgulho, o nosso orgulho, aquilo que está dentro de nós, possa ser eliminado. Amém. Essa questão, para finalizar o mundo de outrora, então, Sim. é simples. Houve alguém que se rebelou contra Deus e Deus teve que julgar. A terra tornou-se sem forma e vazia, porque houve um julgamento. Houve um E julgamento. Deus, então, criou o mundo presente, restaurando totalmente a terra. Como nós falamos no programa anterior, Deus falava e as coisas aconteciam. Esse é realmente o poder da deidade que somente Deus tem. Então nós vamos enfatizar agora o mundo presente. O mundo de outrora nós já vimos que alguém que rebelou, teve que ser julgado, desceu com 1/3 dos anjos. Então ele deixou aquela posição que ele estava. Ele não está mais hoje no governo daquela época. Ele era alguém que exerceu um governo anterior. Governo anterior. E quis tomar o lugar de Deus. Sim. É impressionante, antes de falar do mundo presente, que ele dentro desse governo, Rafael, tudo Deus já partilhava com ele tinha tudo que ele queria. Sim. E ele ainda não estava satisfeito ainda Nossa. com essa questão de ter. Ele quis ser o próprio Deus. Sim, Mas ser o próprio Deus, cada vez subindo mais, Renan. Sim. Cada vez ele queria galgar uma posição mais elevada, a ponto de querer sentar no trono de Deus e governar, ser adorado. E aí, por conta disso, Rafael, ocorreu o julgamento. Deus não pôde dividir a sua glória. Nós precisamos atentar para isso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Porque não é questão de Deus sustentar uma posição falando, eu sou o Criador. De fato, Ele é o Criador, não é um título, mas a origem de todas as coisas se dá em Deus, para Deus. Então uma criatura não pode ser o Criador, porque o Criador é aquele que traz a existência. Bem, Por conta desse orgulho, Deus julgou, Rafael, então, esse primeiro mundo. Com certeza, houve um julgamento, né, nós já sabemos, e os cientistas mesmo já falam que houve uma certa colisão com a Terra, e houve dinossauro naquela época, né? Nós sabemos que houve uma rebelião, os dinossauros... Então o dinossauro é real mesmo. É real, Existiu com certeza, está lá no livro de Jó. Olha Vamos procurar só. os dinossauros no livro de Jó que nós vamos achar A lá. Bíblia fala sobre o dinossauro Com certeza, tá no falando, livro de né? Jó. E nós cremos nisso daí porque é impossível não acreditar, porque o cientista encontra, né? As pessoas se encontram. Então, hoje, o mundo presente, agora eu quero chegar aqui na conclusão, então por quê? Se Deus fez um julgamento, eliminou lá do seu governo Lúcifer, por que então, hoje, existe situações no mundo presente? O que afeta esse mundo presente? hein, É Renan? isso daí que nós temos que enfatizar. Acho que é a resposta que para todas as pessoas, né? Acho que todas as pessoas, Renan, acho que responde a pergunta, né, dos conflitos mundiais, descontentamento, briga, suicídio, falta de paz, essa pressão no mundo, acho que responde tudo isso. sim. Acho que parte desse negócio do primeiro mundo, daquela rebelião, migrou para o segundo mundo, para o mundo atual. Migrou porque o que a gente compartilha muito é que Lúcifer, né, ele se tornou Satanás. E quando ele se tornou Satanás, ele se tornou adversário de Deus. Que coisa, hein? O de anjo, Quando era um anjo, o braço direito um anjo se tornou Satanás, se tornou Satanás, o adversário. o adversário. Irmãos, e se ele era algo tão capacitado, aquilo que se tornou o adversário de Deus, o adversário também não foi um qualquer adversário não, né?
Então, por isso Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Sim. Ele não criou qualquer coisa para poder tratar com Satanás, mas criou o homem à imagem e semelhança de Deus. E fala que lá quando ele criou o homem, fala que ele soprou ali o fôlego da vida dentro do homem, Sim. né? Então deu ali já a alma para o homem, Olha só. né? O homem já pôde criar ali nessa mente, a vontade, a emoção. Que mas depois os irmãos vão estar entrando mais nesses detalhes para explicar sobre a alma, né? Acho que ele ficou, deve ter ficado muito irado, porque quando Deus começou a criar o homem, né? Sim, Esse homem agora foi feito à imagem e semelhança de Deus, isso. são algo que os anjos não têm. Anjo não tem. Outro detalhe também, Renan, que Total. a gente, ao ler a Bíblia, eu fiquei muito impressionado com respeito do homem ser a imagem e semelhança de Deus para representar Deus no mundo atual. Sim, E esse homem, ele tem um item que os anjos não têm, eles podem reproduzir. Os anjos não procriam, Rafael. Isso é verdade. Muitos, né, havia lá Adão e Eva, e de repente nós sabemos que Satanás, no inimigo de Deus, foi lá para tentar e conseguiu até iludir Eva, e através disso o pecado entrou no homem. Só que Deus, usando de misericórdia, né, concedeu o seu filho para que pudesse vir para a terra e salvar o homem de tudo isso daí. Só que agora, nós sempre falamos isso daqui, o Senhor veio à terra, ele era um. Ele foi à cruz, se tornou o Espírito que dá vida, derramou o Espírito dele sobre os 120 galileus. Dos 120 galileus, passou para 5.000 depois daquela reunião que teve com Pedro. Foram batizadas, depois foi mais 3.000. Então, começou a haver um progresso de Cristo sendo um, Crescimento. se tornou vários. sim. Então Crescimento. hoje, Satanás, como nós estamos falando aqui, o adversário de Deus, ele viu que o homem pode reproduzir e não ficar apenas humanamente falando, é mais um, não. Um casal, É né? mais Como um- no início. É né? mais um que pode expressar o Senhor. Então é por isso que a terra hoje está dessa maneira, está cheia de problemas, para que o homem não consiga contatar a Deus. Não consiga contatar a Deus. Nós vemos aí que, como nós falamos, houve um julgamento, só que por ele ser julgado, ele não deixou de existir. Ele não deixou. Ele migrou para o mundo presente. E o que ocorreu, Rafael? O que ocorreu que nesse julgamento, quando ele foi lançado do terceiro céu, Renan, Rafael, Deus julgou o universo que era perfeito, a terra, essa terra atual agora, ela foi recriada em Gênesis 1, né? Sim. Teve a recriação dela. E essa terra foi julgada, só que ele continuou nos ares, né? Ele estava nos ares. Quando Deus vem recriar a terra para estabelecer o reino dele na terra, ele já estava aqui observando, e ele viu Deus fazer o homem. E não ficou muito contente, porque o homem foi criado para tratar com essa criatura, né? Sim. Por isso que o reino, ali em Mateus 6, agora fica claro, mostrando ali que Deus quer trazer o reino dele para a terra. Você já leu ali, você vai estar lembrado desse item, né? Venha o teu reino. Mas por que vir o reino? O reino de Deus já não está na terra? Não, houve um problema no primeiro mundo. Dentro do primeiro mundo de outrora, houve o Lúcifer, que era um anjo de luz, que se tornou alguém com ambição. Ele ficou insatisfeito, teve ambição, e por causa da sua insatisfação, ele quis tomar o lugar de Deus. Deus teve que tratar com ele. Dentro do reino de Deus houve um problema. A terra, como era um lugar que estava dentro da esfera do reino de Deus, ao ser lançado do terceiro céu, ele veio para a terra, que era uma região que já tinha sido dada para ele administrar. Deus já tinha dado essa região, a terra, a primeira terra, a primeira criação antes do julgamento, para que fosse administrada por ele, por esse arcanjo, né, Renan? Sim. E a gente vê o caos que foi, né, pelo Senhor ter que subjugar a terra e ter que acabar com tudo aquilo que existia, que até os próprios cientistas, que o Rafael comentou, né, que existiu mesmo aí algo que fez com que acontecesse um grande acidente na terra e que acabasse com toda a vida que existia. Por quê? Porque existia um grande caos. Por quê? Porque o Senhor lhe mostra que Satanás ele não é capaz de exercer um governo Só Deus. adequado. Só Deus é perfeito. E aí Deus falou assim, então você quer ser perfeito igual a mim, você não consegue nem governar a terra? Vou te dar um pedacinho. Dentro do governo Dentro dele, do governo de Deus, que Olha é completo. Ele falou assim, eu te dar só um pedacinho.
Aí deu só a terra para ele governar. Você vê o caos que foi, que Deus ainda tem que subjugar, acabar com tudo, mas fala que a terra, no comecinho fala que a terra foi feita para ser habitada. Habitada. Deus olhava para aquilo tudo e falava, vou ter que reconstruir ali, porque teve um grande problema. Deus reconstruiu. E ali quando ele fez o homem, que os irmãos comentaram, fala que ele criou o homem aqui, em Gênesis 1, 28, fala que ele abençoou o homem e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Dominai. Isso está relacionado ao reino. Relacionado ao Está reino. relacionado ao reino. Dominar Maravilhoso, sobre o hein? que? A gente pega, a gente abre e fala dominar sobre, mostra que é a serpente. Sobre então, a serpente, o que ela fez para trabalhar com esse problema? Ela teve que plantar dentro do homem, Olha só. plantar dentro do homem algo que é a natureza dela, Sim. que foi o pecado. Então a gente vê que o que a serpente quer fazer hoje por ser adversária de Deus? Quer atrapalhar o homem e foi criado para ser o quê? A expressão dele na terra e trazer o reino dele para essa terra. Satanás fez com que? Satanás fez com que ele fosse colocado como uma semente dentro do homem, fazendo com que o homem não fizesse e obedecesse à vontade de Deus. E a gente vê que isso é sutil, né? Sutil. Fala que a serpente ela foi tão sutil ali que ela chegou ao homem de uma forma desapercebida e fez com que o homem caísse e essa semente foi jogada dentro do homem. Tudo isso... Irmão, por que eu estou entrando nesse pedaço aqui? Porque essa semente aí é a verdadeira semente que é o maior problema do homem hoje, que A cria natureza, hoje, né? que é a natureza do pecado, natureza que foi plantada na carne do homem. Você vê? Por meio desse grande probleminha que a gente tem hoje, que é tão pequeno, está dando tanto problema ao homem. Né? E o mundo atual, Deus não conseguiu ter o seu reino no mundo atual. No próximo programa nós vamos voltar falando isso aí. Nós vamos continuar falando do mundo atual. O problema dentro do mundo atual, né, foi por causa da rebelião do mundo anterior que migraram para dentro desse mundo. Por isso Deus quer trazer o seu reino para a terra. Amém. A intenção de Deus é que o seu reino venha para a terra. Graças a Deus, né, por essa oportunidade de nós podermos... O Renan não vai ficar só nessa única participação, né? Você vai vir mais vezes de São Paulo para estar participando com a gente. E é um assunto, Renan, que nós temos mais 6 meses para falar a respeito do reino de Deus. Há muitos detalhes. Próximo bloco, o próximo programa, nós vamos estar dando continuidade sobre o problema do mundo atual, o que ocorre com o mundo atual, quais são o elemento que gerou todo esse caos no mundo atual, né? Acredito que você já foi ajudado em compreender a questão do primeiro mundo, a rebelião e esse mundo atual. Nós vamos orar por vocês, agradecendo desde já você ter gastado um tempo aí, né, tomando um cafezinho, já saída do trabalho ou retornando para casa para descansar. Muito obrigado pela participação. Quero agradecer o Renan. Renan, muito obrigado de ter participado conosco nesse programa. Rafael também, né, Rafael? Graças ao muito Senhor obrigado, mais uma viu, vez, Rafael? né, Antônio? E lembrando que o Renan é o primeiro convidado. Nós vamos trazer mais pessoas para estar aqui falando sobre esses temas que são muito específicos, muito amplos e que não vai nos ajudar a compreender mais a Bíblia. Às vezes você está lendo a Bíblia e não consegue entender por que houve um mundo passado, o mundo de outrora, o mundo presente e o mundo que é de vir. O que é esses 3 mundos? Então, através da leitura de alguns livros, como nós temos falado, e através até do programa Vida para Todos, você pode ser ajudado. Então, enfatiza bem a leitura, procura invocar o nome do Senhor, está sempre desfrutando do Senhor, para que o Senhor possa abrir o seu entendimento, para que você não seja enganado, como muitos aí foram no passado. Tem o nosso e-mail aí, nós vamos deixar o nosso e-mail para vocês entrar em contato conosco, mandar o seu e-mail para nós vamos estar orando por vocês e também respondendo os e-mails, viu? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, nós podemos falar nos programas anteriores. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor possa abençoar a família de todos vocês e trazer a paz de Deus para dentro das suas casas, viu? Amém. Jesus é o Senhor. Até o próximo programa. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Que benefícios dessa vida de ter. Todo homem vive por um ideal, muitas vezes fútil, vão e irreal. Que razão eu tenho para
que viver, a que devo dar a vida.